bagunça. Apareceu. Tá, agora você pode entrar. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus novamente. Irmãos, eu fiz uma bagunça aqui de novo. Essa pastora não é fácil, não. Eu sempre faço bagunça com essa internet. Mas não foi a internet, tá? Hoje fui eu que fui tentar virar a tela. E a tela não queria desvirar, que eu queria ver o comentário dos irmãos, tá bom? Agora sim, agora eu tô vendo, ó. Tô vendo Raíssa, seja muito bem-vindo, glória a Deus. Aleluia, vai subindo o coração aí pra nós. Evangelista Margarete, tô vendo aí. Irmã Solange, Adriano, Deus abençoe. Glórias a Deus, irmão Val. Evangelista Valdo tá aí também. Evangelista Marta, vai entrando aí o povo. Glórias a Deus, amém? Aleluias. Olha só, irmãos, hoje nós estamos num dia especial, em particular, né? Hoje está aqui participando comigo Pastor Péricles. Para quem não conhece, Pastor Péricles é meu esposo, meu pastor presidente do Ministério Templo de Restauração, amém? E hoje está comigo aqui nessa noite, nós vamos falar acerca de fé, amém? Graças a paz, irmãos. Dá uma paz aí para os irmãos, Deus pastor. abençoe a vida de cada irmão. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam bem-vindos aí, em nome de Jesus. Olha a nossa primeira live juntos, ó. Olha o impedimento. Louvado seja Deus. É a nossa primeira live junto. Vai entrando aí, vai convidando o pessoal, vai marcando. Agora pode compartilhar que a pastora não vai mexer mais, tá bom? Deus abençoe, Diaconisa, Mari, Deus abençoe, tá? Irmãos, nós falamos na quarta-feira, nós estávamos aqui e falamos acerca da fé. A fé que deve ser compartilhada. Olha, sobre isso que nós vamos falar, tá bom? Irmã Silene Belo. Irmã Silene, Deus abençoe Glória a a Deus, sua vida. seja muito Louvado bem-vinda. seja Deus. Denise Confessor. Irmão Edson, Deus abençoe. Alegria estar com os irmãos aqui. Irmã Rosângela Braulino. Tô sentindo falta de alguns irmãos aí, hein? Vai compartilhando, vai chamando os irmãos. Marca o pastor Fábio para nós, Bispo Silas. Vai marcando aí para nós, tá bom? Vilma Alves. A Vilma, Deus abençoe, Vilma. Seja muito bem-vindo nesta noite, tá bom? Ô, glórias, Vamos lá, pra gente ganhar tempo, nós vamos falar acerca da fé que deve ser compartilhada. Aí eu trouxe um tema, né? Aí o pastor achou um pouquinho longo, né? Até para entendimento, mas foi o seguinte tema na quarta-feira: a fé que vale a pena. Uma fé que vale a pena é a fé que vale a pena ser compartilhada, né? Então é uma fé constante, um exemplo de fé. Na verdade, nós vamos falar acerca de exemplos de fé que deve ser compartilhada, né? Nós temos vários exemplos de pessoas na Bíblia, né? Que nos deixaram exemplo de fé, tá? Eu escolhi alguns personagens bíblicos, né? Para estar falando sobre eles. Eu acredito que o pastor também deva trazer alguma coisa acerca, né, disso. Não sei se ele vai... Os mesmos exemplos dele é o meu, tá? Nós não chegamos a comentar sobre isso, mas eu fiz uma preparação e eu quero falar acerca de fé. Primeiro, o livro de Hebreus, ele fala para nós que a fé... eu vou ler aqui, Hebreus, para que não fique aqui nas minhas palavras, tá bom? Você que tá aí com o teu caderno, com a tua caneta, tem uns irmãos aí que me enchem de orgulho. Vai, pastora, eu tenho meu caderno. Leva a sério, né, o estudo, tem sido de grande valia aí para a vida dos irmãos, né? O nome do Senhor tem sido glorificado, tá? Porque os irmãos têm aplicado. Quando a gente aplica, irmãos,
a palavra de Deus, ela transforma a nossa vida, Louvado né? seja Deus. Mas para nós aplicarmos, nós temos que primeiro conhecê-la, tá bom? Então, Hebreus 11 diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê, né? Então, a fé é você crer naquilo que você não está vendo, naquilo que não é palpável, né? As tuas mãos. Porque é fácil nós crermos acerca daquilo que estamos vendo, né, pastor? Sim. Né? Mas o exercício de fé verdadeira é quando nós cremos acerca de algo que nós não estamos apalpando, né? De primeiro momento. Amém? E eu quero deixar, depois eu vou dar um espaço pro pastor aqui estar falando, né, acerca daquilo que Deus colocou no coração dele, mas eu quero falar acerca de um homem que tem uma fé inspiradora. Então, é uma fé que foi deixada para nós na Bíblia, para que nós nos inspirássemos nele, né? Que é o nosso pai Abraão. Aleluia. Né? Nosso pai Abraão, ele é chamado, ele é considerado pai da fé, né? Por que esse título, pai da fé? Eu sempre, quando eu ministro acerca de Abraão, eu falo que é uma alegria falar sobre Abraão, irmãos, porque antes de Abraão, né, ainda não havia manifestação da voz de Deus, né? De uma maneira direta, né, clara e direta. Então, e Abraão, ele não tinha a Bíblia, né? Ele não tinha um manual bíblico como nós temos para nos inspirar, porque aqui a Bíblia nos dá exemplos de pessoas que viveram pela fé. Mas Abraão não tinha exemplo nenhum. Ele tinha que estar sensível à voz de Deus, né? E crer que verdadeiramente era a voz de Deus que estava direcionando ele, né? Uma das passagens que eu gosto muito, edifica muito a minha vida, é quando Deus dá uma ordem para Abraão, né? Sair da terra dele, sair do meio da parentela, né? E ir para uma terra que ele iria mostrar. Olha que exemplo lindo de fé, né? Você sair para ir para um lugar que você sabe aonde vai ser e como vai ser é uma situação. Mas você ir para um lugar ainda que Deus não tinha nem mostrado, é como se ele falasse, mas para onde eu vou? Ele falou, sai primeiro. Essa foi a ordem de Deus. Sai e depois eu vou te mostrar para onde você vai. Olha que coisa, irmão, inquietante. Isso é muito inquietante. É fácil nós nos colocarmos no lugar, né, de Abraão. Você imagina, ele não tinha exemplo de fé nenhuma, de que Deus tinha falado, né, com ninguém acerca disso. Aí Deus fala para ele, olha, sai da tua parentela, Gênesis capítulo de número 12, tá? Você que gosta de anotar, e se tiver alguém nos assistindo aí das nossas assessoras, né, que nos acompanham, né, online, coloca aí para nós, aqui a gente não tem como digitar, Gênesis capítulo de número 12, do versículo 1 ao 4, né? Onde Deus ali fala para ele, né? Para ele sair, né? Sai e vai para a terra que eu te mostrarei. Então é um exemplo de fé aí de Abraão que foi tremendo, né? E Deus fala com ele, dessa ordem para ele, lógico, né? Já dando uma certeza de que ele teria uma vitória, né? Porém, ele ainda não sabia para onde ele iria. Então, aí ele colocou a fé dele em exercício. A fé em quem? A fé em Deus. Aleluia. Né? A confiança dele foi posta no Senhor. Isso é fé. É você pôr a tua confiança, tá bom? Então, segundo o exemplo do próprio Abraão, que enche o meu coração de alegria e me faz realmente que a fé dele seja inspiradora, né, para a minha vida, para o meu ministério, é quando Deus pede o Isaac dele, né? Quando Deus pede para ele sacrificar Isaac, né? Deus sabia do valor, né, da importância de Isaac para a vida dele, né? Era o único filho da promessa, né? O filho da herança.
E ali Deus requer aquele Isaac dele. E algo que me chama a atenção é que quando chega na porta do monte, na entrada do monte, ele fala para os moços que seguiram ele, pede para eles ficarem lá embaixo, né? Juntamente com com a jumenta. E ele fala, ficai aqui, né? Porque vai eu e o rapaz, né? Eu e o moço, algumas bíblias vai dizer, né? Eu e o menino, né? Vamos adorar e já voltamos. Então ele deu uma certeza de que ele voltaria. Ele sabia, isso é fé, ele sabia que Deus iria prover o cordeiro. Ele percebeu que Deus pediu, né? Tinha posto ali a obediência dele, né? Enquete, né? A prova da obediência dele. E ele vai e faz tudo conforme Deus manda em fé e por fé. E no momento certo, no momento oportuno, o filho questiona, né, do cordeiro, aonde que está, né, tô vendo a lenha, tô vendo o cutelo, tô vendo tudo, mas eu não tô vendo, né, ali ele fala, Deus proverá. Então é outro exemplo de fé maravilhoso, né, então essa fé que deve ser, é uma fé inspiradora, né, uma fé que gera em nós algo sobrenatural e nós temos que absorver esta fé, amém? Já uma fé que não me inspira é a fé do jovem rico. Ele se apresenta, está lá em Mateus capítulo de número 19, no versículo de número 16 ao 30, quando Jesus encontra o jovem rico, e ali ele que pergunta, né, o que ele faz para herdar a vida eterna, né? E Jesus fala para ele, olha, então, você precisa, né, pagar os seus, né, dizimar, ofertar, né, trazer suas ofertas, isso. Começa a colocar as condições para que ele... E aí depois ele manda ele largar tudo, né? Larga tudo e me segue. Aí foi a hora que pegou, né? A fé dele esmureceu. Né? Ele até falou, vou ali e já volto. E Jesus nunca mais viu. Então, não é uma fé inspiradora para nós, né? Amém? Louvado seja Deus. Eu queria só fazer essa abertura, mas eu acredito que Deus já colocou algo ao coração do nosso pastor. E uma coisa só que eu quero deixar aqui bem claro, irmãos. A fé que vem de Deus, essa é a fé que vale a pena, tá? Então nós temos um exemplo aqui de fé que não veio de Deus, né? De uma fé que não veio de Deus, que foi do jovem rico, né? Porque quando essa fé vem de Deus, a gente vai falar disso um pouquinho no final, só pra gente fechar, nós vamos falar aqui acerca da fé. E eu quero colocar uma enquete para você que está nos assistindo. Tá aí o profeta Denis. Ô, Glória. Denis Silva está nos assistindo. Deus abençoa. Louvado seja Deus. Irmão Marcos também está nos assistindo aí. Deus abençoa a sua vida, Vaso. Amém. Eu quero colocar uma enquete aí para vocês, né? No ver de vocês, a fé é um dom ou é um fruto do Espírito? Tá bom? Você vai colocando a tua enquete aí. No final a gente fecha isso. O nome do Senhor vai ser glorificado, tá bom? Agora eu quero ouvir o pastor Péricles. Glória a Deus. Pastor Péricles, o que foi que Deus colocou no teu coração acerca desse nosso estudo? Falando acerca da fé que vale a pena. É a fé que vale a pena ser compartilhada. Amém, irmãos. Graça e paz. Feliz em estar participando desta live. Louvado seja Deus, creio que é a primeira de muitas, né? Amém. Nós aqui num coletivo, né? Com vocês aí, e eu e aqui a pastora, né? A qual nós temos como hábito, né? Normalmente partilhar aqui os nossos momentos, e agora aprove o Senhor de nos liberar, né? Para que falássemos Aleluia. aí através da internet. Glória a Deus. É um tema muito convidativo, né? Falarmos sobre fé. A pastora fez algumas aplicações aqui muito interessantes quando vai falar da fé de Abraão, né? Mas algo a qual me chama a atenção da fé de Abraão, quando falamos de fé, deixa eu chegar mais perto aqui, quando nós falamos de fé, nós vimos que tem várias colocações e apresentações para nós mencionarmos sobre fé. E Deus foi me dando a direção de alguns versículos bíblicos
quando vai falar da fé de Abraão, né, que é uma fé literalmente enxertada de obediência. É uma fé que, quando o próprio Deus deu uma ordem para Abraão, e nós vimos que é uma fé a qual é curiosa e vai chamar a atenção de você aí nesta noite, porque a partir do momento que o Abraão sonhava, Abraão ele tinha um sonho, ele tinha um objetivo que era gerar um filho, né? E o próprio Deus concede a Abraão este filho. E quando Abraão ele recebe esse filho, ele ganha esse filho, a Bíblia vai falar que, nós vimos por uma aplicação de estudo, o seu filho Isaac ele já tinha alcançado uma certa idade, né? Só que quando chegou aquela certa idade, quando chega aquela certa idade de Isaac, agora o Senhor vai requerer o seu filho de Abraão, né? E qual foi o critério de Abraão? Né? A obediência em tempos passados, na verdade, ela enxertava ainda mais a fé sobre os servos. Então, o livro de Hebreus ele testifica muito claro a respeito disso. Então, você vê que esta fé de Abraão, quando ele foi até o monte, e quando ele chegou naquele momento que era para sacrificar o menino, o próprio Deus proveu o cordeiro para si. Então nós entendemos quando falamos da fé de Abraão, né? Será que Abraão ele estava literalmente somente pela fé ou enxertado desta obediência? Então nós vimos que a obediência também ela vai gerar uma fé ainda maior sobre a sua vida. E nós vimos uma fé também que eu gostaria de ler, que é a fé de 2 Reis, capítulo número 4, verso 16. 2 Reis, capítulo número 4, verso 16, a Bíblia vai falar de uma mulher de Sunem, sunamita, e ela recebe o profeta Eliseu, a qual nós conhecemos muito bem a história. E Eliseu, pela receptividade, pela hospedaria, ele resolve oferecer algo para aquela mulher. Mas o que ele oferece para aquela mulher não era coisa material, ele oferece algo profético, né? Então eu vejo aqui que eu vejo um outro tipo de fé. Falamos da fé de Abraão, que é a fé de obediência, e agora eu quero falar dessa fé enxertada, irmãos. Aleluia. Existe, que nem nós, como ministros, como sacerdotes da casa de Deus, nós também usamos dessa autoridade de enxertar a fé até mesmo naquele que não tem, né? Então essa mulher, quando o profeta ele fala, me diga o que você necessita, ela fala, não necessito de nada. E ela necessitava de algo, que era um filho. Então o profeta Eliseu, ele vai enxertar algo, né? E ele vai enxertar uma fé. Então existem momentos da nossa vida que às vezes nós temos, mas alguém enxerta essa fé sobre nós. E o profeta aqui, Eliseu, ele enxertou essa fé nessa mulher. Olha o que a Bíblia vai falar. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Olha aí. Era uma fé duvidosa, né? Era algo duvidoso, mas o profeta aqui ele é categórico em dizer, no tempo determinado da vida, né? No período de gestação, você vai gerar e vai segurar sobre as suas mãos uma criança. Então, é o segundo tipo de fé a qual o Senhor ele colocava no meu coração aqui, uma fé enxertada, né? Então, às vezes, você pode profetizar mesmo para aqueles que não creem. Olha aí. Fé coletiva, irmãos. Interessante de uma fé coletiva, Jesus, quando ele saía com seus discípulos, né, para fazer uma obra, você vê que existiu alguns versículos e capítulos da Bíblia que Jesus ele manda todo mundo sair. Ele fala, não, sai que eu preciso fazer algo. Ele chama Pedro, ele chama Tiago, ele chama João, era poucos. Então, no mesmo livro de São Mateus, capítulo de número 17, salvo engano, 14, vai falar de uma fé a qual Jesus ele sobe ao monte para orar.
e ele está lá com esses mesmos discípulos, né? Orando. Só que quando ele desce do monte, é apresentado uma criança para os discípulos. E essa criança, a Bíblia fala que era uma criança lunática, né? Ela sofria de alguns problemas, né? Bipolares. A Bíblia fala que Mateus 17,14, ora ela se lançava na água, ora se lançava no fogo. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que ela tinha dupla personalidade. Só que Jesus, ele estava vindo do monte, descendo do monte com os seus discípulos, com Pedro, Tiago e João, e os demais tinham ficado no pé do monte. E é apresentado, o pai leva esse filho lunático, e os discípulos não puderam fazer nada, eles não conseguiram curar a enfermidade daquele menino. E Jesus chama aquela criança para ele, e Jesus dá uma ordem, né, que seja curado. Né? E essa criança é curada. Depois vem uma interrogativa dos seus discípulos: Senhor, por que nós não conseguimos curar? E Jesus, ele vai declarar: pela pequenez da vossa fé, né? Então ali eu vejo uma fé a qual estava um número grande de discípulos, mas nenhum deles teve esta fé, esta autoridade. Então é um segundo tipo de fé aqui, irmãos. A fé coletiva também, né, pastor Yara? Eu acho que ela é muito importante num princípio, que nem quando nós estamos profetizando sobre um filho, né? O Abraão, é interessante que Abraão ele não compartilhou com a sua esposa o que ele ia fazer, porque poderia ser que seria uma fé coletiva, né? Numa duplicidade. Poderia ser que quando o Senhor ele confiou aquilo sobre Abraão, se ele compartilhasse com a mulher poderia falar: não vai não. Mas Abraão, ele estava seguro naquilo. Então, ele considerou que o próprio Deus confiou a ele, e ele foi diante daquela situação. E aqui, nesse versículo de Mateus 17,14, a Bíblia vai falar que os seus discípulos não conseguiram expulsar, né, o mal daquela criança. Então eu vejo que uma fé coletiva também é muito importante. Eu creio que no final a pastora vai falar a respeito também, vai fechar essa mensagem, porque interessante você aí na sua casa ser praticante de fé, juntamente com o filho, praticante de fé também, juntamente com o esposo, praticante de fé. É verdade. Que você pode gerar uma fé coletiva. E eu gostaria também de falar sobre a fé, irmãos, momentânea, né? Eu acho interessante a fala de Paulo. Gosto muito, né, de Paulo, os irmãos sabem. E Paulo, quando ele ministra lá, ele fala para Timóteo, né? O que é uma fé momentânea, pastor? Uma fé momentânea é aquela fé que hoje você está cheio e amanhã você já não tem mais, né? Hoje você acorda cheio de entusiasmo. Eu creio, eu vou viver o melhor, eu vou comer o melhor desta terra, o meu casamento será sarado, essa criança que está enferma na minha casa será curada. Mas chega num dia seguinte, aquela fé você perdeu, uma fé momentânea. Né? E o Senhor não tem fé momentânea, o Senhor ele tem uma fé constante que Ele gera. Né? Ele gera sobre a sua vida, Ele gera sobre a minha vida. É uma fé, não é momentânea, é uma fé constante. E o interessante de Paulo, irmãos, 2 Timóteo, eu quero ler com os irmãos também, para que não fique só nas minhas palavras. 2 Timóteo, capítulo de número 4, no verso... Eu vou ler a partir do verso 6, para que o texto fique mais completo. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão. Olha o que Paulo ele vai falar. Ele está sofrendo na carne, ele está sofrendo na alma, ele está sofrendo no espírito, mas Paulo ele não deixou de ter fé. Coisa linda. Ô, glória. Sou fã de Paulo. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Olha ele ministrando a Timóteo. Daí Paulo ele vai trazer um contexto de um texto a qual muitos falam, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a
fé, igreja. Glória Paulo a Deus. ele vai falar assim, de tudo que eu sofri açoites, eu fui caluniado, eu fui apedrejado, eu fui encarcerado, mas uma coisa que eu nunca perdi foi a fé. Aleluia. No fim que eu já estou sendo entregue, né, que Paulo já estava sendo levado a um julgamento a Roma, ele fala assim, de tudo isso eu guardei a fé, né? Tá chegando no final da minha carreira, do meu ministério, da minha própria vida, mas uma coisa que eu trouxe diante do Senhor foi a minha fé. Então o Senhor ele quer que você não esteja essa fé momentânea, aleluia, né, que é a fé dos discípulos de Mateus capítulo de número 17, 14. Ele quer que você esteja essa fé aqui de Paulo. Efésios, irmãos, eu vou encerrar aqui a minha parte. Eu quero encerrar aqui Efésios capítulo de número 2. A pastora falou que é um estudo. E Bíblia que é sempre muito bem-vindo. Aleluia. Não tem estudo sem Bíblia, né? Efésios capítulo de número 2. Depois a gente deixa aí a pauta e os textos aí bíblicos para você. Amém. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Oh, glória! E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pastor, como eu posso ter fé se eu não busco a Deus? Eita! Pastor, como eu posso ter fé se eu não tenho intimidade com Deus? Porque pela graça, irmãos, olha a fé acrescentada da graça. Coisa linda! Deus confiou algo pela misericórdia. Pastor, isso daria muitas horas para nós mencionarmos, né? Outros dias. Você busca a fé ou o Senhor que confia a fé sobre a sua vida? A fé, ela independe de nós ou é um atributo que Deus ele derrama sobre nós, né? Olha aí. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Mas nós entendemos algo interessante nessa noite, que assim como na vida, irmãos, tudo aquilo que nós almejamos, nós temos que nos empenhar ainda mais. E a fé é um exercício de nós aplicarmos diariamente. A fé é um exercício para nós aplicarmos diariamente e buscarmos a Deus. E a Bíblia fala que os dons, irmãos, nós temos que pedir para o Senhor, né? Nós temos que pedir os dons. E o Senhor aqui, porque pela graça sois salvos, porque por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Coisa linda. Amém? Eu quero louvar ao Senhor nesta noite. Palavra de Deus também em Hebreus, a qual a pastora leu, que vai citar sobre muitas situações, sobre pessoas que tiveram fé. Então grave aí, a fé pela obediência. Aleluia. A fé que ela é enxertada, como a fé que o profeta Eliseu enxertou. A fé coletiva. A fé coletiva, né? Ou uma incredulidade de fé também, que pode ser colocada em Mateus 17, 14. E esta fé que não pode ser momentânea, uma fé constante, que é de Paulo, né? Capítulo de número 2 Timóteo 4, 7, que é uma fé constante. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Passo novamente a palavra para a pastora. Glória a Deus. Ai, coisa boa, né, irmãos? Coisa boa falar da Bíblia, falar de Deus, falarmos de fé, né? O pastor trouxe aqui um fechamento para nós, né? Eu falo que já é um fechamento isso daqui, né? Vários tipos de fé. E assim, eu fui anotando aqui a fé que nos é inspiradora e as que não são, tá? Então, duas coisas que nós vamos fechar é acerca disso. Então, essa fé
que vem pela obediência de Abraão, é uma fé inspiradora. Aleluia. Amém? Essa fé também, essa fé que ela é enxertada, né? Também é inspiradora, porque se aquela mulher não tivesse ouvido, não tivesse dado crédito à voz de Deus, à voz do profeta, ela não teria experimentado a provisão de Deus, né? Louvado seja Deus, amém? Também a fé, a passagem de Mateus 17, né, 14, que fala da fé coletiva, né? Então, assim, tem duas vertentes, né? Então, ela sendo coletiva, irmãos, ela tem essa dificuldade, tá? Então, nós temos, por exemplo, lá a passagem de João, né? No capítulo de número 11, que fala da ressurreição de Lázaro, né? Havia algumas pessoas incrédulas ali, né? E Jesus, ele faz, né? Na verdade, ele ressuscita Lázaro até para que algumas pessoas que eram incrédulas, né, possam crer. Era realmente para que o nome do Senhor fosse glorificado. Assim como também tem a passagem, né, do profeta, quando ele seleciona, né, as pessoas. O próprio Jesus também, né, faz isso quando ele vai até a casa de Jairo, né? Ali ele não permite que, né, todas as pessoas subam, né? Eu ministrei isso esses dias. Ele selecionou as pessoas que ficariam para fora, né, da casa, as que entrariam na casa e as que subiriam no quarto. Né? Ali no quarto ele só permitiu Pedro, Tiago e João, que realmente eles sabiam e conheciam a fé, porque uma fé dividida, irmão, ela atrapalha o mover de Deus. Então, por exemplo, hoje nós estamos aqui aproveitando essa oportunidade, né? Nós estamos ministrando como casal, né? Estamos aqui ministrando. Então, assim, se há algo que é dividido no meio de nós, ela já não é um algo louvado seja Deus, como eu vou dizer, que agrada ao Senhor. Verdade. Né? Então, assim, o reino dividido não subsiste, é uma fé dividida, né? Eu quero A, ele quer B, eu penso C, você quer D. Isso ministerialmente falando, isso no trabalho, tudo que você coloca a divisão, né, já chega diferente aos olhos de Deus. E a Bíblia diz que aquilo que nós concordarmos, né? Aquilo que dois concordarem na terra, será ligado no céu. Né? Então, se há discordância em fé, louvado seja Deus, ela vai também, como se diz? Ela vai desagradar a Deus, amém? Então, e no sentido também de que quando nós unimos todos numa mesma fé, aleluia, a própria palavra de Deus diz isso, né? Pensais todos a mesma coisa, né? Então, quando nós unimos a nossa fé, também é algo extraordinário, né? Algo sobrenatural, quando a fé ela é uníssita, né? Quando há uma unidade em fé, o adversário não aguenta, o inferno não suporta, né? Há uma ligação na terra e é ligado no céu. Então, das duas vertentes, tá? Tanto ela para trazer divisão, como também ela para ser fortalecida. Esses dias eu gravei um vídeo para o bispo Rudival, um grande amigo, né, que eu participo de um grupo de oração, e ali ele pediu, pastor, vamos fazer um seminário acerca da intercessão, o poder da intercessão. E a intercessão é isso também, né? Quando você está num grupo, por exemplo, né? Então eu tenho que unir a minha fé com a fé de outras pessoas, e isso vai fazer algo grande no mundo espiritual, amém? Também aí para fechar essa fé, irmão, a fé que nos inspira, por exemplo, uma fé constante, né? Uma fé constante é uma fé que nos inspira. Você olhar para alguém que você vê, né? Que nem o apóstolo Paulo, eu falo que eu sou fã dele, né? Ele fala independente do que aconteça, né? Ele passava cadeias, ele passava por açoites, mas a fé dele permanecia a mesma. E hoje em dia o que nós temos visto, pessoas perdendo a tua fé e esmurecendo em fé por coisas tão pequenas, né? Por coisas tão banais. Então, a fé que nos inspira é uma fé constante, tá bom? Uma fé inspiradora. E que deve ser compartilhada, né?
Você, por exemplo, você dá exemplo de fé. Nossa, mulher de Deus, homem de fé, mulher de fé. Eu mesmo sempre digo isso. Eu falo que a minha mãe é uma mulher de fé, um exemplo de mulher de fé, porque a fé dela não é momentânea, né? A fé dela é constante, né? Então isso, irmão, se deixa o adversário irado. Ele vê em nós uma fé consolidada, uma fé constante, né? A própria Bíblia diz isso, né? Para que nós sejamos constantes, tá bom? Não de ânimo dobre, né? Porque isso que o pastor colocou. Sim. É ânimo dobre, né, pastor? Sim. Então, um dia eu acredito, no outro dia eu não acredito mais. Um dia a gente vê muito isso, né, pastor? Sim. Nós vemos muito isso ministerialmente falando, né? É muito fácil a oscilação das pessoas em fé, né? E isso não agrada a Deus. Ele fala que nós temos que ter, ainda que seja uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas é necessário que ela seja pequena, mas que ela seja constante, né? Não oscilatória, tá bom? E para fechar aí, a gente falou sobre Efésios, né? Só para fechar, eu fiz uma enquete com os irmãos, né? Falando acerca da fé, se a fé ela é um dom, né? Ou se ela é um fruto do Espírito, tá bom? E a irmã Cristina Lopes, ela tá aí nos assistindo, dá um oizinho aí para nós, irmã Cristina. Ela foi uma das primeiras a responder, né? Ela foi uma das primeiras a responder aí que é um dom. Ela colocou um dom, tá bom? Bom, o que o texto bíblico nos diz? Amém? Lá em eu vou aqui em Gálatas, que já está aberto aqui, e depois eu vou lá para Coríntios, tá bom? Mas aqui, Gálatas, capítulo de número 5, no versículo de número 22, ela aparece como fruto do Espírito, tá? Então tá escrito aqui, olha, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, ela faz parte de um dos 9 frutos do Espírito, tá bom? E se você for lá para Coríntios, eu vou abrir aqui. Se você for para Coríntios, ela também, olha o que diz aqui, no 12, capítulo de número 12, no versículo 9. Aí eu vou ler só um pouquinho antes para você entender, tá? Vou ler a partir do 7. Ele fala assim, olha, mas a manifestação do Espírito, ela é dada a cada um para que for útil. Olha, grava isso, tá? A manifestação do Espírito, tá bom? Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de maravilhas. A outro, profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos. A outro, a variedade de línguas. E a outro, interpretação das línguas. Aqui nós estamos falando acerca da diversidade dos dons espirituais. E a fé também entra. A fé entra como dons espirituais, tá? Então, pastora, a resposta era, ela é um dom e também ela é um fruto? Sim. Amém? Ela é um dom e é um fruto. É o que a Bíblia nos diz, tá bom? A Bíblia nos diz, o que a Bíblia diz está dito. De repente, pode ser que alguém possa discordar de nós, tá? Mas nós estamos lendo aqui o que a Bíblia está nos passando, tá bom? Então fica a resposta aí para os irmãos. E assim, Gálatas fala do fruto do Espírito, né? Então é um fruto do Espírito, amém? E aqui a gente está falando do dom, que é dado através do Espírito. Então é a mesma fé, tá? Então fala acerca dos frutos lá em Gálatas. E aqui está falando acerca do dom, tá bom? Então, ambos vêm do Espírito. E como vêm da mesma fonte, né? Então, fé é dom e fé é fruto, tá bom?
todas concedidas pelo Espírito Santo. Concorda comigo, pastor, ou discorda? Amém, amém, pastora. Louvado seja Deus. É verdade, irmãos. Na verdade, o lado espiritual, o Senhor, ele abrange, né? Às vezes nós fechamos, né, em uma aplicação só. Mas, por exemplo, pela graça, né, que o Senhor também confiou sobre nós, né? Então nós vimos que, por misericórdia, o Senhor confiou a nós. Então, você vê que a fé, ela abrange vários sentidos de muitas coisas, né? Através do dom, através do fruto de Deus. Então é algo que o Senhor, que é concedido do Senhor, desde o princípio, né? O Senhor, ele confiou. Nós vimos a fé no começo da Bíblia, uma fé literalmente de uma obediência. Depois, nos evangelhos, nós vamos ver uma fé pela graça, né? Nós vamos ver no princípio ali com Jesus uma fé literalmente pela graça. E depois nós vamos ver, indo pelas epístolas de Paulo, né, a forma de fé em dom. Né? Então nós vimos várias aplicações no começo, meio e fim. Coisa linda. Né? Então o Senhor, ele distribuiu, irmãos, para que nós não tenhamos dúvida. Coisa linda. Que a fé, independente de qualquer coisa, ela não pode faltar dentro de nós, né? É um texto bíblico aí. Tá Glória bom? a Deus. Muito bom esse estudo, pastor. Muito bom, né, pastor? Muito Dá vontade de ficar mais. Olha lá, a irmã Raíssa está dizendo, eita glória, então eu acertei. Eu falei que fé é fruto do Espírito e também um dom. Ei! Essa é a nossa menina. Glória a Deus, amém? Evangelista Raíssa, né, ali da MTR. Deus abençoe. Olha o irmão André aí. Pastor, a fé é um fruto que já nasce com a gente. O diácono da casa do Senhor está dizendo que a fé já é um fruto que nasce com a gente, né? Vai colocando tua opinião aí, ela é importante para nós, até para saber, irmãos, como que você tem absorvido aquilo que está sendo ministrado, tá? Então, quando a pastora coloca aqui para você responder, é para que você participe mesmo, tá bom? Eu gosto dessa interatividade. Pastor, o profeta Denis, né? Tá dizendo ali, linda mensagem. Deus te abençoe, meu querido. Amamos a sua vida, tá? É um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco, né? Nos assistindo nessa noite. Deus abençoe em nome de Jesus, tá? Deixa eu ver se passou mais alguém que eu não vi. Aqui, a irmã Regina, Luísa. Bom, passou um monte de gente, tá? Eu não quero ser injusta, mas passou aqui. Deixa eu tirar pra cá. Peraí, olha eu fazendo bagunça de novo. Um pezinho aqui. Amém. A irmã Solange Adriano tá ali. A irmã Regina Luísa tá aí. Maria Luísa lá de Mogi das Cruzes. Deus abençoe, irmã. Glória a Deus, né? Deus. Esteve conosco aí domingo. A nossa irmã André Regina. André também esteve lá no templo. Deus abençoe, irmã André. Glória a Deus. A irmã Margarete, ó. Evangelista Margarete está dizendo: Margarete. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ao Senhor, verdade, é dessa maneira, é verdade. Hebreus. Amém? Hebreus que fala isso, não é, pastor? Glória a Deus. Então tá lá. Deixa eu ver. Solange Adriano, já falei. A irmã Tatiana Esteves. Eu lembrei do hino: cada vez que minha fé é provada, tu me dará a chance de crescer um pouco mais. Eu amo esse hino, viu? Coisa linda, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Lindo. Evangelista Samara tá aí também. Participa mais, pastor. E esse é o momento, irmã, de nós literalmente colocar a fé em ação, irmã Tatiane. Quando vem as lutas, né? É verdade. É onde que inspira a nossa fé, né? Porque nas partes boas, sem luta, sem adversidade, as coisas estão fluindo, né? Olha, quando vem essas dificuldades, aí é onde a gente enxerga a nossa fé. Nós aqui temos vários exemplos de fé, aqui nas enfermidades, nas lutas financeiras. Eita Deus! E o Senhor foi confiando aí, né? E nós fomos exercendo cada vez mais a nossa fé. Louvado seja Deus. E é desse jeitinho mesmo, né? Sim. Cada vez que quanto mais nós usamos, irmãos, quanto mais nós usamos a fé, presta atenção, é uma fonte inesgotável, porque vem de Deus, tá? Então, é por isso que tudo que vem de Deus é inesgotável, tá? Então, vai descendo de Deus, olha, todos os dias o Senhor nos dá uma porção de fé. E se nós,
primeiro nós buscamos o Senhor, Ele sempre vai ter para injetar aos nossos corações, tá bom? Porque tudo que vem do Senhor é uma fonte inesgotável. Amém? Glórias a Deus. A irmã Sueli Sabino também está aí nos assistindo. Deus abençoe. Regina Luiza tá aí, falei dela também. A irmã Ana, lá de Mogi das Cruzes. Ana, pensa na minha família. A Ana Pires, que eu vi ela aí. Deus abençoe, tá bom? E a minha prima. Sua prima. Ela é assídua na nossa live. Glória a Deus. Seja Deus. Glória a Deus. Irmão, vai cair, vai desligar tudo aqui. Aleluia. Eu quero externar a minha alegria, tá bom? Vamos orar, pastor, para terminar, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Amém. Soberano eterno Deus. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos e bendizemos ao seu nome nesta noite. Sim, Deus, aleluia. Porque a palavra não é nossa, a palavra é sua, Senhor. Aleluia. Senhor, assim como o Senhor fez em tempos passados, eu creio que o Senhor continua fazendo em tempos presentes e irá fazer em tempos futuros, Senhor Deus. Eu quero profetizar nesta noite, Senhor Deus, uma fé inabalável para os nossos irmãos. Senhor, eu sei que neste momento de pandemia, nós precisamos enxergar fé nas nossas finanças, nós precisamos enxertar a nossa fé, Espírito Santo, Espírito da verdade, na nossa saúde, Espírito da verdade, nós precisamos enxertar